Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa conexão. O programa Traçando a Rota do Profissional de Sucesso tem como premissa fundamental que possamos encurtar distâncias sobre esses assuntos que talvez acrescente algo aí para o teu conhecimento e que a gente possa trocar essas informações e seja benéfico para a sua área profissional, para a sua área pessoal, até porque não conseguimos desmembrar 100%. O tema que trazemos hoje nesse vídeo é sobre a ansiedade. Ansiedade que tem sido considerado o mal do século, já tomando conta assim, de uma quantidade enorme de pessoas. Segundo a OMS, são 264 milhões de pessoas acometidas por esse transtorno, que ainda não é uma patologia, mas pode ser considerada como um dos indícios iniciais pré-patológicos que nos conduzirão a esse movimento. O que é a ansiedade? Ansiedade é um estágio de insatisfação, de medo, de angústia crônica repetitiva. A ansiedade nos leva a um quadro de outros processos que aí sim são patológicos e sem dúvida nenhuma com enorme prejuízo para a nossa saúde, para a nossa qualidade de vida. Antes, deixe que eu me apresente para você, meu nome é Sandra Santos, eu sou grafóloga, eu sou psicoterapeuta, eu sou consultora empresarial e eu trabalho juntamente com a Cilinha Vieira, minha sócia, que também desenvolve as mesmas habilidades e já trabalhamos há bastante tempo nesse movimento de auxílio, de agregar, de conseguir auxiliar as pessoas no sentido de uma melhor percepção, de uma melhor identificação, talvez até de uma ressignificação de alguns processos. Voltando ao tema, para a gente falar da ansiedade, que é, sobretudo, como disse, uma coisa configurada aí, uma comorbidade quase considerada como um dos males desse nosso século, isso tem sido exacerbado e alterado por uma infinidade de comportamentos nocivos que fomos desenvolvendo ao longo da nossa trajetória. Então, a ansiedade ela tem como identificação palpitações, dores de cabeças, sudoreses, quando o coração também ele fica descompassado, não só aceleradamente, mas ele entra num descompasso, medos, terrores noturnos, qualidade de sono comprometida, sobretudo os processos de insônia, como se a insônia te mostrasse que algo está faltando, algo está fora de controle, e aí entrar numa percepção do qual é a área, de por que isso tem acontecido. Os medos acumulados nos levando aí, consciente e inconscientemente, a outros quadros de dúvidas crônicas, nos levando sem dúvida nenhuma a profundos movimentos de insegurança. A ansiedade ela acaba trazendo uma característica de perda de qualidade de vida, porque tira também o foco, tira a atenção direcionada. Nós tínhamos um hábito há tempos atrás de dizer que homem ele foca em uma coisa só, mulher não, mulher tem 1 milhão de focos e faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Ok, ela faz muita coisa ao mesmo tempo, nós fazemos muitas coisas, porém ao mesmo tempo, é comprovado que só vamos botar foco centralizado em uma das coisas que estamos fazendo, que se torna aí praticamente impossível, se não dizer que muito, muito difícil que nós consigamos abrir para mais de uma coisa com excelência, com qualidade, para mais de uma atenção. Temos como respostas nesse movimento da ansiedade algumas sensações físicas, outras sensações emocionais, biológicas, na qual o corpo responde também com algumas reações biológicas. Algumas pessoas trazendo, como eu falei, a sudorese nas mãos, nas axilas, outras pessoas trazendo também os desarranjos intestinais, aquela sensação de perda do controle, meio como se fosse uma sensação de labirintite, sem ser labirintite, especificamente voltado para a ansiedade. E ânsias, enjoos estomacais, enfim, tudo isso faz parte desse movimento, bem como aquela sensação de não consigo engolir, as coisas ficam meio que atravessadas na garganta, e essa é
a real sensação que a ansiedade propõe. E aí nós ficamos num quadro com uma sensação de falta de foco e, portanto, perda efetiva de produtividade. Para as empresas, para os empresários que contam com a participação daquele colaborador que tem que estar focado, ele tem um prejuízo enorme no sentido de determinados profissionais são afastados dos seus cargos porque talvez esses cargos eles envolvam aspectos de segurança pessoal. Então, uma pessoa que possa ter comprometimento na hora da atenção, ela não pode ficar sob o quadro de insegurança de algum contexto e aí torna-se muito perigoso que ocupe, que opere determinadas máquinas, que opere determinados veículos. São quadros vinculados ao movimento da ansiedade. E a gente pode perguntar aí, talvez, se todas as pessoas estão predispostas, se existe uma predisposição natural, se existe um nível de ansiedade saudável também, se existe um nível no qual ele já foge ao controle, já se torna completamente insalubre. E sim, existe uma característica, uma tendência a que nós nos vinculemos mais a um processo de ansiedade de acordo com alguns níveis de temperamento, ou seja, algumas vinculações comportamentais. Por exemplo, as pessoas que gostam de manter-se continuamente no controle das situações, dos processos, essas pessoas têm uma dificuldade em lidar com aquilo que é inconstante, com aquilo que é mudança que vem do nada, vem sem nenhuma programação, aquela mudança que surge sem a expectativa, como se fosse uma surpresa. E as pessoas que visam, que mantêm-se no controle, buscam manter-se no controle, elas encontram esse movimento de desafio na frente delas. E aí, lógico que o quadro seria alteração de comportamento. Como? Primeiro, percebendo que aquilo está me prejudicando de alguma forma e a partir daqui eu quero melhorar. E segundo, tomando realmente a decisão de fazer um caminho diferente, identificando até onde, em que profundidade a ansiedade que eu tenho atravessado, que eu estou vivendo, tem me atrapalhado. Existe uma ansiedade mais leve? Sim, aquela na qual a gente vai prestar um concurso, ou a gente vai fazer uma prova, vai passar por uma situação de pressão, de tensão, de cobrança, e a gente se faz ansioso em detrimento daquela situação. Então, puxa, eu vou passar, sábado que vem eu vou fazer uma prova, então já na terça-feira a pessoa começa a entrar no estágio de ansiedade e imaginar como será, será que vai dar conta, será que vai bem, se não vai bem, como funcionar. E aí uma dica importante para isso é você realmente já se colocar, se posicionar no local. Eu vou imaginar que está dando tudo certo, eu vou até esse local, está dando tudo certo, eu já deu a resposta que eu gostaria, o resultado é favorável. Então, trabalhar isso em nível de percepção pré-cognitiva no sentido de visualizar. Então, as visualizações podem ajudar, uma visualização de mais tranquilidade. Outra coisa importantíssima também é lançarmos mão de uma ferramenta muito importante que é a respiração consciente. Ou seja, é você conseguir respirar profundamente e sentir a respiração. Olha só, ninguém respira no passado e ninguém vai respirar no futuro. Então a gente respira do tempo presente. A respiração é aquilo que nos conecta com o momento presente, nos conecta com esse aqui e agora. E no momento em que a gente faz o movimento de respiração consciente, naturalmente a gente baixa esse nível, a gente reduz esse nível que poderia nos sequestrar e tornarmos realmente mais confusos dentro de um processo, jogando aí a gente dentro de um processo de ansiedade crônica. A partir do momento que eu começo a perceber os benefícios em me manter tranquila, me manter calma, eu consigo dobrar, repetir isso várias vezes para o meu inconsciente, aí sim ele faz esse caminho de busca de equilíbrio natural e as coisas como um todo passam a ficar extremamente positivas ou então pelo menos um pouco mais amenas. E aí qual seria a dica para você perceber se está em estágios contínuos de ansiedade? Primeira coisa é realmente você identificar se você tem atravessado situações e momentos como esses que eu citei. Então, a questão do comprometimento do sono e da qualidade do sono, sonos também muito entrecortados, nos quais você acorda várias vezes durante a noite
e perde o sono e fica ali ciclando e não consegue dormir bem. Excesso também de sono vale para a mesma coisa. O processo em si de você observar se você tem se mantido tranquilo frente às situações, como você age sob pressão, quando a pressão ela vem sobre você com uma cobrança, como você reage? Você tem tido mais as crises de raiva, as crises rompantes de achar que está tudo ruim, tudo vai dar errado e você brigar por conta disso? Ou você só observa? Então seria um ponto importante para que você consiga perceber. Outra dica e outra informação importante que tem sido gerada a esse respeito é, a partir de um tempo para cá, se tornando extremamente comum, inclusive nas corporações, o movimento de meditação. Aquela parada para relaxamento e meditação. Algumas empresas nas quais eu e a Cilinha já prestamos serviços, elas dispõem inclusive de uma sala de repouso pós-refeição. Então, no momento que as pessoas acabam sua refeição, vão para lá e ficam... É pouco tempo, é 15 minutinhos, 20 minutinhos no máximo. E aí você consegue dar aquela alterada e voltar num estágio mais tranquilo para você retomar as suas atividades. Outra coisa importante é você trazer a questão em si do autoconhecimento para identificar se você funciona melhor de manhã, você funciona melhor à noite, como você flui melhor, qual é o teu melhor estágio de produtividade. Ou durante o meio do dia mesmo, horário produtivo para a maioria das pessoas, durante todo o tempo em que o sol está aí vivo e você consegue ter a claridade do dia e você funciona melhor. Porque a partir do momento que você faz isso, você consegue identificar se existe algum disparo no seu processo de ansiedade, se existe algum momento em que alguma coisa externa promove para dentro de você essa sensação de que as coisas estão, enfim, te soterrando de uma certa forma. Porque a sensação da ansiedade crônica é exatamente essa, como se você estivesse aí realmente contra uma muralha, contra uma parede, as coisas te pressionando. Algumas pessoas lidam muito melhor com a pressão, outras não, outras lidam de maneira muito mais significativa no sentido de ficarem realmente sofrendo os processos de ansiedade crônica. Então, além dos estágios meramente daquela ansiedade que nos acomete no dia a dia, tem sim alguns estágios que se tornam então já com características patológicas, que são os transtornos de ansiedade. E são 5 os principais transtornos de ansiedade. São transtornos que esses são passíveis de psicoterapia, de acompanhamento com um profissional da área e em alguns momentos até de administração mesmo de alguns remédios, alguns ansiolíticos para que você saia desse movimento estrutural de viver o transtorno. Nós temos então o transtorno de pânico. O que é o transtorno de pânico? É aquela sensação onde dentro desse movimento de transtorno do pânico você se sinta completamente soterrado. A ideia é ter um tijolo em cima do meu peito, tem um pedaço de pedra aqui sobre mim, parece que vai me prender. É completamente irracional, é completamente sem lógica e te leva para um lugar, para um movimento de acreditar que aquela situação não tem jeito. Então, é como se, num primeiro momento, é importante a gente perceber que nasce é na nossa cabeça, é através do pensamento e que promove as sensações e aí gera então esse movimento todo dentro de nós. Dentro do transtorno do pânico, nós temos ainda dentro dele vários movimentos de pânicos. Para umas pessoas é um pânico de ficar, por exemplo, em lugares fechados. Para outras pessoas é pânico de lugares altos. Para outras pessoas, pânico de lugares apertados. Para outras pessoas, então, pânico de sensação externa, como se fosse algo te pressionando, como eu disse. E aí, importante você lançar mão da respiração, como eu falei. Vamos para o nosso segundo ponto, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Esse transtorno de ansiedade generalizada, ele pode se dar por causa de qualquer coisa. Então é aquilo que tudo me deixa ansioso, tudo me deixa, meu Deus, mas como vai ser? Num processo de medo, num processo extremo de angústia e de insegurança crônica e de medo já instalado. Então esse processo de transtorno da ansiedade generalizada, ele faz com que a gente, de uma certa forma, acredite que todas as pessoas estão vivendo a mesma coisa. Então a gente acredita, sim, que o outro está dentro do mesmo processo e aí ocorre quando você arregala os olhos e fica como se fosse um medo instalado ali que você não consegue resolver. E esse transtorno generalizado,
ele te leva a outros desdobramentos, lógico, todos eles com perda enorme da sua qualidade de vida. O terceiro tipo de transtorno está ligado à fobia, aí é medo mesmo, que é a fobia social. É quando você tem medo de encontrar pessoas, você tem medo de grupos, você tem medo de determinadas pessoas conhecidas e até de grupos desconhecidos. Quando você tem medo, por exemplo, de sair às ruas e achar que aquela pessoa tem uma linha de perseguição contigo, que alguma coisa de negativo vai acontecer. Quando você, por exemplo, está andando na rua, vem uma pessoa no sentido oposto na avenida e você acha que ela vai te atacar. A pessoa mexe no bolso, você acha que vai tirar algum elemento capaz de te machucar. Então, isso é uma fobia social. Antes de mais nada, todos esses processos de transtornos, eles são gerados a partir daquela ideia repetitiva. É quando de alguma forma eu já fiquei por vários momentos com uma repetição de pensamento obsessivo negativo e aquilo vai tomando forma, vai tomando corpo, vai tomando expressão e aí naturalmente aquela ideia negativa repetitiva faz com que as coisas se tornem ainda muito mais difíceis. E dentro desse transtorno da fobia social tem essa questão do medo da insegurança que você pode gerar na sua vida a partir da sensação de que algo vá comprometer aí realmente a sua integridade física. Então, medo de assalto, medo de furtos, medo de ataques, no sentido geral, advindo de qualquer pessoa. Não tem nenhuma uma conotação direta, é só esse tipo de pessoa, não. A gente tem também o transtorno obsessivo compulsivo, que é o famoso TOC. Né? E esse transtorno obsessivo compulsivo, ele é gerado por vários fatores, mas ele se manifesta também nas mais variadas formas. Então, a pessoa que lava as mãos milhões de vezes, ela desenvolve como se fossem manias repetitivas de determinados processos. Confere a porta várias vezes, depois sai, vai lá na rua e volta, confere de novo. Confere se o alarme do carro foi disparado, se você fechou realmente, se não fechou. Esses transtornos obsessivos compulsivos, como todos os outros, eles partem de uma sensação ilógica, de uma sensação irracional. Não tem nenhuma lógica. Mas, ao mesmo tempo, para quem está vivendo, tem. Né? É lógico que quem está atravessando. Então, por exemplo, durante o movimento transtorno obsessivo compulsivo, você pode ter medo de, sei lá, comer uma coisa que te faça mal e você tem a sensação de que a comida está ficando maior do que ela deveria dentro da sua boca, está crescendo e ela vai... Enfim, são transtornos assim que não tem lógica. Como um amigo meu dizia, não dá para explicar para a pessoa que tem medo de barata que você não cabe dentro da boca da barata. Que a barata tem nem boca, que você não tem como você... Só que quem está atravessando passa por essa irracionalidade. O transtorno de estresse pós-traumático, esse também é muito forte, é o quinto tipo de transtorno dos mais comuns aí dentro da ansiedade. E esse movimento de ansiedade é aquele gerado a partir de algo negativo que já te aconteceu. Então, todas as informações que temos arquivados dentro de nós são memórias e ficam no nosso corpo, ficam arquivados em algum local. E é lógico, a partir do momento que você vive um trauma, seja ele de nível médio, de nível superficial ou profundo, aquilo deixa uma reserva ali, deixa uma memória com você. E a partir do momento que você vivencia essa memória, você acaba às vezes repetindo para as próximas. E esse transtorno com característica pós-traumática é quando você fica repetindo e vivenciando a cena por várias vezes. Então, quando eu sei que foi limpo, isso aqui não funciona mais negativamente em mim, quando eu consigo falar da história sem nenhuma emoção, sem nenhuma sensação, simplesmente aconteceu isso e boa, eu consigo olhar e deixar assim. Mas quando eu repito, vivenciando a intensidade da emoção, aquilo ainda está me atrapalhando, e atrapalhando muito. Então, esse transtorno pós-traumático é aquele que ancora uma repetição contínua, que a pessoa não desvencilha do trauma, não desvencilha do movimento, e aí ela acaba vivenciando de maneira individual. E o mais interessante nós percebermos é que assim, tudo o que nos acontece tem dois aspectos. Tem um aspecto em si do fato. O fato, esse foi o fato, pronto. E tem o significado que atribuímos a esse fato. Então, para algumas pessoas, então a gente pode falar assim, aquela pessoa tem uma característica melodramática, aquela pessoa tem uma característica de exagero, ela intensifica as coisas e tal. Todos temos um pouco disso conosco. Porém, algumas pessoas têm isso quase como um processo patológico.
tudo que ela pega, ela transforma gigantescamente. É como se ela precisasse desse elemento teatral, né? Desse elemento aí, como eu falei, de ampliação para aquela intensidade, para que ela justificasse determinada atitude. E aí, é lógico que no movimento de transtorno ela vai viver com muito mais intensidade também. Como somos todos singularidade existencial, cada um é um, não tem como a gente identificar como o outro está vivenciando aquele determinado processo. Só dá para perceber realmente que é sério, porque existe também um comportamento do lado de cá, de quem não vive ou não está vivendo esse movimento, de pré-julgar e dizer assim, ah, mas isso daí é frescura. Isso daí não existe, não é verdade. Realmente está comprovado que é um quadro real, que a pessoa tem mesmo todas aquelas... É um princípio quase que alucinatório, em que ela vê coisas aonde não existe, mas que está ali presente. E aí formas específicas da gente conseguir identificar como melhorar, como sair desse quadro, seja da ansiedade, seja dos transtornos de ansiedade crônica, como que isso pode funcionar na nossa vida. Dentro dos processos de vivência sobre ansiedade, cada um de nós tem o seu próprio parâmetro, cada um de nós tem a sua própria percepção. Como eu ia dizendo, como eu disse, a questão do fato e do significado, quando nós estamos mais próximos da realidade ou estamos mais próximos a essa percepção daquilo que realmente funciona, daquilo que é real conosco, a gente consegue ter um resultado melhor, um resultado satisfatório. E aí uma dica importante é assim, talvez você esteja vivendo algum quadro externo que esteja te conduzindo para essa sensação de ansiedade, que tem a ver, como eu falei, com a angústia, né, com uma tristeza guardada, com a questão dos próprios receios. Então, talvez, diante de uma perda de um ente querido, você vivencie um quadro de ansiedade. Meu Deus, como vai ser agora? E aí é muito importante que você lance mão de um movimento de autoconhecimento no qual você pare o que estiver fazendo e observe. Há tempos atrás isso me incomodava? Como eu me sentia? Como me sentirei daqui a pouco, nos tempos futuros, e como estou agora? Então, relativizar, que chama isso. É um movimento que eu consigo identificar. Se, olha, há 2 anos atrás isso não me angustiava tanto, não me fazia mal, não me levava para esse quadro, por que que isso vai hoje prejudicar em 100%? Então, lançar mão daquilo que é transitório, perceber a transitoriedade de cada coisa. Observar também situações nas quais você desenvolveu um senso forte aí de vínculo com a ansiedade e de repente passou e aquela situação não é mais a mesma coisa. Então isso também é importante. Observar o que você tem jogado para dentro dos seus sentidos. O que você tem jogado para dentro da sua cabeça através dos seus sentidos físicos. Então, o visual, né, que é a sua forma, o que você tem visto, o que você tem olhado. Então, quais são os vídeos que você escuta, que você observa, que você visualiza, o que você escuta, o que você ouve, então quais são, através desse canal auditivo, o que você tem percebido também. Você é aquele tipo de pessoa que fica o tempo todo em notícias negativas, que corre atrás de elementos negativos? Olha, porque nenhum de nós gosta de acidentes, de transtornos de violência, de confrontos, porém, no momento que nós estamos numa rodovia, a gente escuta uma freada brusca, é natural que a gente olhe e não só olhar, porque olhar é instintivo, mas sim que a gente olhe e perca um tempo absurdo lá. Certa vez estava voltando de uma viagem e percebi uma sensação nítida aí de engarrafamento. Nossa, mas não tem nada ali, o que está acontecendo? E aí, depois de um tempo, passei a observar, quando passei pelo local, que havia tido uma batida, mas há muito tempo, já tinham tirado todos dali, enfim. E o carro estava lá amassado e as pessoas paravam, não só observar, mas paravam para observar os detalhes. Então, por que será que nós temos esse movimento? E aí vem uma pergunta também, algumas pessoas me fazem essa pergunta, por isso eu lembrei dela agora aqui, que é assim, por que será que parece que às vezes o negativo tem mais força? Porque parece que o nosso lado negativo, o nosso lado de ancoragem com aquilo que não deu certo, não está dando certo, parece que ele é muito mais forte.
né? E aí eu tô aqui para te responder, porque a nossa humanidade tem muitos milhões de anos, alguns preconizam até 15 milhões de anos, alguns 12 milhões de anos, enfim. Mas que seja 12 milhões de anos, nós estamos vivenciando há muito pouco tempo sobre uma ligeira, entre aspas, tranquilidade, de termos aí nossas casas como proteção, nossa comida na mesa, de termos os nossos trabalhos, de termos uma sociedade mais organizada. Então, por muito tempo, inclusive a Idade da Pedra, a altura da Idade da Pedra, nós vivíamos sobre um estado contínuo de alerta. E se não ficássemos alertas, morreríamos. Então, ou a gente prestava atenção, ou vinha o predador e comia a gente, pronto, devorava, acabou. E aí, então, o que acontece é que as pessoas desenvolveram esse senso de velocidade, de percepção antena ligada, que é onde dispara o jato de adrenalina no nosso corpo, nos iminentes perigos e nas percepções daquilo que nos pode agredir. Então nós acabamos verticalizando, fazendo um foco no que é negativo. E isso acabou perpassando aí uma atitude mais recorrente, mais contínua da personalidade humana. A gente não precisa mais disso. A gente já ultrapassou essa fase, então é importante também fazer essa relativização com relação a esse movimento. Se você está gostando desse nosso conteúdo, se você acha que é de relevância, deixa aí o seu like, deixa aí a sua mãozinha positiva para nós. Faz uma diferença muito grande, é coisa rápida, não demora nem 3 segundos. Inscreva-se também no nosso canal, caso também considere que vale a pena. E sem dúvida alguma, ative o sininho das notificações, porque assim o YouTube entende que isso é relevante, que esse movimento faz uma diferença e pode, então, no momento em que você está aí observando, auxiliá-lo a repensar determinadas situações. Então, como identificação, a primeira coisa é que nós consigamos perceber como estamos fluindo, como estamos funcionando. Então, será que a gente tem mantido quadros de ansiedade contínuo? Será que sonha em alguns momentos? Será que estamos aí, de alguma forma, presos a determinados comportamentos que nos conduz a isso que eu conotei como sendo transtornos de ansiedade? Então é importante que nós consigamos observar, e um caminho essencial para isso é vincularmos a questão do nosso próprio autoconhecimento, do nosso conhecimento, do autoconhecimento. Então o autoconhecimento é aquele movimento no qual eu identifico melhor o que fazer, eu consigo perceber aquilo que faz uma diferença e aquilo que naturalmente não tem nada a ver comigo. Porque se eu identifico que algo é semelhante a um comportamento repetitivo, eu posso compreender detalhes, mais detalhes acerca da minha própria personalidade. Quando isso não se faz presente, torna-se muito mais difícil. Então, um movimento essencial para isso é lançarmos mãos de alguma ferramenta, e uma delas é a ciência da escrita, ou seja, a grafologia, a avaliação da sua personalidade através da escrita. É um movimento no qual você consegue de verdade identificar pontos e, sobretudo, identificar traços de ansiedade na própria escrita. A sua escrita fala muito mais de você do que o que você imagina, pode ter certeza. E é um assessment que a gente consegue de uma maneira relativamente simples e com uma profundidade notória. Então, através desse movimento, sou especialista em grafologia, trabalho com essa ferramenta há bastante tempo, e através desse movimento você tem como ampliar o seu foco de autoconhecimento e vincular aquilo que te dá uma melhor tradução de como fluir. Então, agora eu gostaria então que você, se for do seu interesse, dê uma paradinha em tudo que você está fazendo e vamos relaxar um pouco. O relaxamento, bem como a meditação, são fontes eficientes e profundas de melhoria nesse processo específico da redução da ansiedade. Então, você parar e meditar com profundidade, você respirar profundamente. Como eu disse, a respiração te conecta ao momento presente. Se nesse momento você não está sentindo nenhuma dor física, isso já é momento de te pôr em gratidão. E aí, com isso, respirar com gratidão é algo que pode te auxiliar. Vamos fazer a respiração, então. Pode ser a respiração em 3 tempos, que você respira em 3 tempos, segura o ar no mesmo tempo que respirou e solta da mesma maneira. Você faz isso de maneira cíclica. E aí, algumas respirações são capazes de tirar você de um estágio aí de ansiedade.
Então, quando você respira, você oxigena o corpo e o cérebro e preencha-se completamente do ar. O ar, ele é capaz de entrar em você como um estágio de antisepsia, realmente limpando seus estágios internos. Você respira profundamente e, ao inalar, solta todas as toxinas, tudo de negativo que está dentro de você. Então, inspira, gerando uma sensação de que você está inalando um elemento purificador e solta. Inspira e solta. Vamos lá na respiração de 3 tempos. Então, sente-se confortavelmente. Relaxa um pouquinho, talvez você queira mover os ombros, mover o pescoço e inspire. Em 3 tempos, isso, segura. 1, 2, 3 e solta. Também em 3 tempos. Então, inspirando. Segurando, 1, 2, 3 e solta. Mais uma vez. Segura, 1, 2, 3 e solta. Ao soltar o ar, você pode fazê-lo pelo nariz ou pela boca. No momento em que você expira, nós, em uma crise de ansiedade, de raiva, até de tristeza, a gente tem a tendência de respirar ofegantemente e também inconscientemente. No momento que você traz a respiração consciente, você muda isso. Então a gente normalmente respira de fora e curtinho, né? E sem profundidade. No momento que você expande, você abre, você traz profundidade e respirações mais longas. E isso te põe no momento presente. Inclusive, uma dica importante com relação à insônia ou à qualidade de sono comprometida é quando você consegue fazer movimentos respiratórios e fluir melhor no seu estágio de entrega ao sono, entrega a uma resposta de descanso muito melhor. Sem dúvida nenhuma, algumas paradas ergonômicas durante o dia para você dar uma relaxada, soltar ombros, né? Relaxar os braços, relaxar as pernas, fazer algum alongamento. Alongamento ajuda muito também. E você partir para a respiração. Se você conseguir fazer vários movimentos de respiração, com toda certeza isso te conduzirá também para um estágio de buscar a meditação. A meditação não precisa ser aquela coisa congelada, parada, fixa. E ninguém está falando aqui de parar a mente, até porque a nossa mente continua o tempo todo numa constante. Então ninguém está falando em parar, bloquear esse aspecto, mas sim em aprofundar naquilo que é o foco da sua atenção direcionada. Uma dica muito importante também, principalmente se você gostar, músicas relaxantes. As músicas com frequências vibratórias relaxantes, elas são capazes de nos relaxar e transformar aquilo que seria uma agitação, uma aceleração contínua, em um movimento de mais calma, de mais tranquilidade, para que as coisas possam fluir. Olha só, tem também alguns movimentos aí considerados hoje também como muito reflexivos positivamente nesse sentido, como eu falei, o tipo de meditação mindfulness e o tipo também, os mais variados tipos de yoga. Nós tivemos no Brasil um grande mestre do ramo do yoga, uma pessoa absolutamente admirável, que é nosso querido professor Hermógenes do Rio de Janeiro, que descobriu o yoga já numa idade bem avançada. Tinha várias comorbidades, ele tinha vários problemas de saúde, ele tinha problema respiratório, e ele começou a ler, um dia caiu nas mãos dele alguma revista sobre yoga, e ele começou a ler e se apaixonou, e deu um banho de sabedoria. Foi uma aula assim de vida, uma escola de vida que o professor Hermógenes nos deixou. Ele, em Mendes, tinha um centro de meditação dele, onde ele promovia vários cursos e ele promovia também com muita profundidade, aulas e encontros de yoga, e aí as pessoas elas buscavam, então popularizou de uma maneira profunda, de uma maneira séria, falando que yoga não era só o conjunto de asanas, não eram só as mais variadas posições, não era só uma questão de ser movimentos muito bonitos, porque são muito bonitos realmente os movimentos, mas não era só isso, era muito mais, era um banho aí de saúde, de qualidade de vida, usando realmente a respiração consciente, usando esse mergulho, essa possibilidade
de estarmos cada vez mais aí ancorados numa qualidade de vida positiva, numa melhor qualidade de vida. Então, esse movimento pode ser perfeitamente ancorado e levado aí para dentro das empresas. Então, a partir do momento que as pessoas busquem, cada um vai buscar uma saída, cada uma vai buscar uma percepção que mais tenha a ver com uma resposta desse encontro, desse autoencontro, desse movimento. Então, os movimentos respiratórios, sem dúvida nenhuma, são movimentos a nos conduzir para esse equilíbrio. E hábitos, né, pessoal? Bons hábitos, é claro. Se você tem dificuldade de dormir, mas fica com o celular na sua mão até 1h da manhã, é lógico que você também vai continuar com esse movimento. Se você, lógico, acorda durante a madrugada e vai direto para o seu notebook, você vai estimular e aí a sua glândula pineal vai ficar aberta no sentido de você não descansar, não relaxar, não vai conseguir. Então, é importante que você também dê uma colherinha de chá, né, para as coisas melhorarem, fluírem melhor. Pensamentos e sentimentos bons também. Se você percebe que você tem andado muito irado, muito revoltado, muito bravo, você perceber o quanto que isso pode ser prejudicial. E nós, diferente dos animais, temos aí a possibilidade de escolha. Então, eu convido vocês para continuarem vibrando nessa sintonia, de manter o nível vibracional cada vez mais elevados, e nós continuamos, então, traçando a rota do profissional de sucesso.